Olá, RPGistas! Hoje nós vamos explicar um pouco sobre o que é e como se joga LARP. Esse também é um tema um pouco mais voltado para iniciantes, porém, existem pessoas no meio do RPG que nunca ouviram falar em LARP ou pelo menos nunca se aventuraram a jogar. A sigla LARP significa Live Action Role Playing. O live action dessa sigla faz exatamente referência aos filmes em live action, aqueles filmes de cinema nos quais uma história que originalmente era animação é filmada com atores reais. E a parte de role-playing tem a mesma função que quando a gente fala sobre RPG, é a interpretação de papéis. Porém, o diferente do LARP é que, em vez de você interpretar esses papéis sentado, simplesmente conversando sobre isso, descrevendo as ações do seu personagem, jogando dados ou coisas do gênero, você se veste, se caracteriza e interpreta de fato as ações do seu personagem. Muitas vezes nos RPGs de mesa, nós passamos por situações de combate. No LARP, essas situações são adaptadas utilizando armas falsas feitas de espuma ou de EVA ou algum outro material que, na verdade, não machuca quando bate. O LARP, na verdade, tem uma origem um tanto quanto concomitante com o RPG de mesa tradicional. Esse tipo de jogo também surgiu no final da década de 70 e teve um crescimento muito grande durante a década de 80. É comum os jogadores de LARP se organizarem em grupos para a realização de eventos que duram um dia inteiro ou até mesmo mais de um dia. E diferente do RPG de mesa, onde você tem um mestre, no LARP geralmente você tem múltiplas pessoas que fazem um papel parecido com esse. Uma verdadeira equipe que fica responsável por fiscalizar e aplicar as regras e também interpretar os NPCs e inimigos. Assim como no RPG de mesa, é possível encontrar LARPs dos mais variados estilos. Alguns reencenando a época medieval, outros um cenário cyberpunk, ou até mesmo steampunk, talvez um cenário futurista, talvez um mundo pós-apocalíptico, ou até mesmo uma aventura que se passa numa vila do Velho Oeste. Ou até mesmo um mundo quase igual ao nosso, que a maior diferença é a existência de vampiros e outras criaturas sombrias. Da mesma forma que no RPG de mesa, no LARP, o limite é a imaginação dos jogadores. A principal diferença entre jogar LARP e simplesmente fazer um cosplay é que, enquanto no cosplay você está apenas se vestindo como um personagem que já existe, no LARP você geralmente cria um personagem autoral, insere ele dentro de um mundo e o interpreta em diversas ações. Você de fato tenta viver a vida daquele personagem durante aquele tempo. Como podem perceber, isso tem algumas semelhanças com o teatro de improviso, pois no LARP você apenas tem definidas algumas linhas gerais sobre o que pode acontecer naquele momento, e também alguns detalhes fechados sobre o cenário onde aquela aventura está acontecendo. Porém, todo o resto, o que os personagens de fato vão fazer, como eles vão interagir, suas reações, o resultado das lutas e todos os desfechos que possam ocorrer, são criados na hora com base na interpretação dos jogadores. Como partidas de LARP geralmente são muito longas e requerem um número grande de jogadores, é comum os interessados formarem grandes grupos que alugam fazendas e outros locais que se dispõem a recebê-los e passarem um ou mais dias ali, incluindo assim alojamento, refeições e tudo que for necessário. E tudo isso pode também ser incluído dentro do jogo. O grupo mais antigo de LARP que se tem registro chama-se Dragorir, ou Dragorir, não tenho certeza da pronúncia, e surgiu em 1977 em Washington, nos Estados Unidos. Como no LARP acaba havendo muito contato físico entre os jogadores, no caso das lutas e tudo mais, o uso das armas cenográficas feitas com materiais que não machucam é essencial. Existem pessoas que gostam tanto deste tipo de combate que transformaram isto em algo à parte. Existem grupos que são dedicados apenas ao que é chamado de swordplay, que seria exatamente o tipo de combate que surgiu com os LARPs, porém sem toda a questão de interpretação e caracterização, utilizando apenas essas armas e buscando recriar as técnicas de combate da época medieval e de outros momentos. Em outro vídeo do canal falaremos um pouco mais sobre swordplay. E não fique achando que LARP é algo que acontece apenas nos Estados Unidos, Europa e outros lugares. Aqui no Brasil, nós também temos diversos grupos que fazem isso. Eu, uma vez, cheguei a jogar um LARP baseado em Vampiro à Máscara, junto do grupo São Paulo by Night, que existe há mais de 20 anos.
Em resumo, podemos dizer que LARP é uma forma de adaptar o RPG de mesa para que ele se torne ainda mais vívido e realista, trazendo assim um elemento de caracterização e interpretação muito parecido com o do teatro. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva no canal, faça um comentário e envie para os seus amigos. Quem sabe assim eles não se interessam finalmente por jogar LARP com você? Também confira nossas redes sociais e o nosso site aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.